Uma boa noite a todos. Boa noite. Então vamos iniciar nossos estudos, nossas atividades. Vamos fazer uma leitura. Você jamais está abandonado. Absolutamente. O Pai não abandona ninguém. Ele veste as plumas multicoloridas, as pequeninas aves, enfeita de beleza e perfume as flores, e não deixa morrer de fome nem os insetos, nem os pequeninos vermes. Esteja certo, não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem que ele o permita. Confie no Pai, você jamais está abandonado. Então vamos fazer a prece. Vamos então elevar o pensamento, o sentimento a Deus e rogando a Ele a sua permissão para mais este encontro da noite de hoje, sob a tutela do nosso Pai Francisco, o discípulo amado, que ele possa abençoar, iluminar a todos aqui, todos que estão a posto aqui trabalhando, essa família incansavelmente no bem, os nossos mentores nos inspirando, nos direcionando, para que possamos aqui ser instrumentos úteis deles para a divulgação da Boa Nova, do Consolador prometido, a doutrina espírita, consolando mentes, iluminando mente e consolando corações. Que este ambiente aqui interno de paz, de harmonia, possa se irradiar ao bairro, aos vizinhos, aqueles que irão acompanhar pela internet, aqueles que não puderem estar aqui conosco na noite de hoje. Então damos, Senhor, início com as nossas atividades da noite de hoje, que assim seja. Que assim seja. Então a gente parou, estamos no capítulo 15 da Gênesis de Kardec, da primeira à quinta edição. O título é Os Milagres do Evangelho, que a gente está vendo. E a gente parou então com o cego de Betsaida, no item 12. Pode começar? Tendo chegado a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e pediram que o tocasse. Tomando o cego pela mão, Jesus o levou para fora da vila. Passou saliva nos seus olhos e, após impor-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. O homem, olhando, disse: Vejo homens andando que me parecem árvores. Não lembra que a gente comentou? Nessa passagem, agora estamos vendo ela. Jesus colocou de novo as mãos sobre os seus olhos e ele começou a ver melhor. Enfim, ficou tão perfeitamente curado que via distintamente todas as coisas. Jesus em seguida o mandou para casa e lhe disse: Vai para a tua casa, se entrares na vila, não digas a ninguém o que aconteceu. Marcos 8, 22 a 26. Essa passagem a gente até comentou, o Honório de Abreu comentou no estudo de Gênesis, né? Na quinta-feira passada, agora a gente está vendo aqui na íntegra, né? Essa passagem de Marcos 8. E aí a gente comentou por que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, né? E aqui vai ter vários milagres que Kardec está trazendo para nós poder entender, né? Ele vai explicar o que aconteceu com esses milagres, né? Que a gente já estudou que de milagres não tem nada, né? São tudo efeitos da natureza, através das leis. E aqui é mais uma das passagens, né? Da cura de um cego de Betsaida. A gente comentou daí que quando ele passou a ver, ele começou a ver, vejo homens andando que me parecem árvores. Então mostrando que a simbologia de árvore do Evangelho e para o Velho Testamento também, né? Ele vale como são pessoas, né? Somos nós mesmos as árvores. Comentando a evolução, que a gente começa com a sementinha que vai germinando até gerar a árvore, né?
E que essa árvore, o objetivo é dar frutos, né? Depois Kardec vai comentar essas passagens aqui. Então nós vamos lendo. Depois ele comenta. Aí tem um item 13 agora, né? Aqui o efeito magnético é evidente. A cura não foi instantânea, mas gradual e fruto de uma ação firme e reiterada, se bem que é mais rápida do que na magnetização comum. A primeira sensação desse homem foi exatamente a que experimentam os cegos ao recobrarem a visão. Por um efeito de ótica, os objetos lhe parecem de um tamanho desmedido. Aqui Kardec dá uma pequena explicação, mas não se aprofunda muito, né? Ele não teve muito tempo também para se aprofundar em detalhes, né, do Evangelho. Ele faz uma, né, traz e dá uma explicada, porque aqui ele tem aqui o objetivo principal aqui que ele está trabalhando, que ele está estudando aqui, são os milagres, né? Que a gente já estudou sobre os fluidos, como ele estudou antes, no capítulo 14, e para mostrar como é que funcionou esses milagres do Evangelho, né? Então o foco é esse. Ele não vai se ater ali nos símbolos, né, que a gente estava comentando. Mas a árvore é um símbolo, né? Tem várias simbologias ali. O Evangelho é rico em simbologia, o Velho Testamento também é tudo símbolos, né? Então aqui ele está se atendo aqui na parte das curas, né? Então o objetivo aqui é esse. Então aqui ele explica que esse efeito de cura foi um efeito magnético, ó. E a cura não foi instantânea, mas gradual e fruto de uma ação firme e reiterada, se bem que mais rápida do que na magnetização comum. Então foi um efeito mais rápido, que como se fosse uma magnetização através de um passe ali na casa espírita. Um processo mais, ainda mais que foi realizado pelo próprio Cristo, né? O Mestre, né? Então ele movimenta as leis divinas, ele é um ser evoluído, puro, ele sabe, né, como manipular fluidos, né, como fazer essa ação desses fluidos magnéticos, né? Então aqui ele diz que foi um efeito magnético. Então, ou seja, mostrando para nós que não foi um milagre, né? A ideia aqui é essa desse capítulo, é mostrar, Kardec está mostrando para nós que os milagres não existem, e sim efeitos dos fluidos, né, que a gente já estudou, da natureza, das leis, né? A ação das leis divinas, que muitos acham que era milagre, né? Jesus fez um milagre, curou um cego, aí fez outra coisa, curou tudo milagre. Ah, sim, naquela época era um milagre mesmo. Sim, né? Aí hoje, então... Milagre não botaram ele na fogueira, dizendo que era feitiço. E até hoje, por exemplo, tem pessoas que não entendem esse processo, né? E já com a doutrina espírita, que é a terceira revelação, já vem nos mostrar de uma forma mais clara e evidente, mostrando que os milagres não existem milagres. E está mostrando aqui os efeitos dessas causas. Tranquilo? Então vamos para o paralítico, item 14. Tendo entrado numa barca, Jesus atravessou o lago e veio à sua cidade Cafarnaum. Como lhe apresentassem um paralítico deitado em um leito, Jesus, vendo a sua fé, disse ao paralítico: Meu filho, tem confiança, os teus pecados te são perdoados. Logo, alguns escribas disseram entre si: Este homem blasfema. Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, perguntou-lhes: Por que alimentais maus pensamentos em vossos corações? Pois o que é mais fácil dizer: Teus pecados te são perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora,
para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, levanta-te, disse então ao paralítico, toma o teu leito e vai para a tua casa. O paralítico levantou-se imediatamente e foi para a sua casa. E o povo, vendo aquele milagre, se encheu de temor e rendeu graças a Deus, por haver concedido tal poder aos homens. Está em Mateus 9, versículo de 1 a 8. Então aqui mais uma cura do paralítico. Em Cafarnaum. Depois a gente comenta, vamos ler o 15, que daí o 15 ele explica ali, né? O que podiam significar essas palavras? Teus pecados te são perdoados. E em que elas podiam servir para a cura? O Espiritismo apresenta a explicação dessas, assim como de uma infinidade de outras palavras, até hoje incompreendidas. Ele nos ensina, pela lei da pluralidade das existências, que os males e as aflições da vida são muitas vezes expiações do passado e que nós sofremos na vida presente as consequências das faltas que cometemos em uma existência anterior, sendo as diferenças existenciais solidárias umas com as outras, até que se tenha pago a dívida dessas imperfeições. Se, portanto, a enfermidade daquele homem era uma punição pelo qual ele havia pedido a afirmação de Jesus, teus pecados te são perdoados, equivalia a dizer-lhe, pagaste a tua dívida, a causa da tua enfermidade desapareceu por causa da tua fé, e assim sendo mereces ficar livre dela. É por isso que Jesus disse aos escribas, é tão fácil dizer, teus pecados te são perdoados, como dizer, levanta-te e anda. Cessada a causa, o efeito tem que cessar. Exatamente o caso levanta-te e anda. O caso do preso, a quem se diz, o teu crime está expiado e perdoado. O que equivaleria a dizer, podes sair da prisão. Então aqui ele enfatiza aqui a parte quando Jesus diz ao paralítico, ele diz assim, teus pecados te são perdoados. E aí, e em que elas podiam servir para a cura? O que tem a ver quando Jesus diz teus pecados são perdoados? O que tem a ver com a cura dele isso? Né? Teus pecados são perdoados. Então aqui ele dá a explicação dizendo que ele nos ensina pela lei da pluralidade das existências. Ou seja, a pluralidade das existências, a lei das encarnações, das várias existências. Então, todos os males e aflições que a gente comete no passado, das encarnações passadas, vamos então sofrer um dia as consequências desse mal. Daí entra em ação lei de causa e efeito. Porque se a gente plantou o mal na existência passada, uma hora nós vamos ter que colher esse mal, o fruto dessas obras que a gente cometeu. Isso vai ser inevitável. Mas a gente já comentou bastante também. Mas então quer dizer que fez o mal aqui já vai pagar na outra? Não necessariamente, não é assim também uma lei assim que tem que ser taxativa, tem que se pagar na hora aquilo. Tudo depende das circunstâncias. Depende de cada um, porque às vezes ele pode, através da misericórdia, pode abrandar numa próxima vida, mas aquilo vai ficar pendente. O importante é de saber que os males não vão ser pagados assim, aquela dívida vai ficar ali. Podem esperar ele estar mais bem preparado para lançar
né? Porque dependendo da situação que ele cometeu, ele não teria condições de pagar certas situações assim críticas, vamos dizer assim, numa próxima existência. Depende tudo depende, né? A gente não tem como saber esse tipo de coisa. Porque muitos têm em mente assim, arrancou um braço do um, matou o outro, vai vir deficiente, vai vir sem braço, vai vir... Não necessariamente, não é assim também que funciona a lei de misericórdia, né? E a lei de causa e efeito. Tudo depende, não é uma receita de bolo que tu fez isso, tu vai receber aquilo assim imediatamente. E muitas vezes a gente já paga nessa mesma vida, né? Às vezes acontece uma coisa, tu faz uma coisa errada e dali para um tempo acontece uma situação que tu tem que passar por uma coisa ali parecida ou que vai te dar uma aprovação naquele sentido que tu falhou, né? Pra te aprender. A lei de retorno. Às vezes é na mesma encarnação que eu quero dizer. Porque hoje, aqui mesmo, a gente pode sofrer as consequências das nossas obras. Porque a gente pode fazer mal para alguém aqui, vai ter um inimigo, daqui a um pouco, de repente, ele vai ser vingativo, ele já toma uma atitude contigo ali drástica, né? Causa um mal para ti ali, porque já está retornando aquele mal que tu enviou para ele, pode voltar com a mesma moeda, ou pior. Então pode acontecer situações aqui mesmo, nessa vida mesmo. Tem situações de mulher também que faz aborto e coisa, depois mais pra frente, quer porque quer ter um filho, né? Casa, tem uma família, daí quer porque quer ter um filho e não consegue, né? Aí ela passa por aquele sofrimento, né? Parece uma coisa que quer completar aquilo ali que ela fez. Né? Eu acho que na maioria dos casos é nessa vida mesmo. Muitas coisas a gente... Algumas coisas sim, algumas coisas que a gente vai conforme as nossas obras. Se as nossas obras são más... É que a gente faz tanta caca, né? Que às vezes fica pra próxima alguma coisa, né? É que tem os crimes bárbaros que cometeram muitas vezes. No passado aí, por exemplo, sei lá, aconteceu nas guerras, aí matou milhares de pessoas, daí não vai ter como pagar tudo numa, né? Vai ter que voltar em outras, vai ter que passar por situações... Então aqui Jesus, a ideia que Kardec traz os teus pecados são perdoados. Então é quando a gente sofre, né? Sofre na vida presente as consequências das faltas que cometemos, né? Sendo as diferentes existências solidárias umas com as outras, até que se tenha pago a dívida dessas imperfeições. Quando Jesus diz pagar até o último ceitil, nós não vamos sair daqui enquanto não pagar até o último ceitil. Então, ou seja, ele está dando uma ideia que a gente pode ir pagando essas dívidas a longo prazo, a prestações. A gente vai pagando até que vai evoluindo, vai aprendendo cada vez mais. Pagou o último ceitil, pronto, tá. Digamos assim, não deve estar quite com as leis divinas. Conseguiu quitar com as leis divinas. Então ele diz que se teus pecados são perdoados, equivaleria a dizer-lhe: pagaste a tua dívida. A causa da tua enfermidade desapareceu por causa da tua fé. Então a fé dele fez com que ele ficasse curado e pagasse esse débito que ele tinha. Perante a sua consciência, perante as leis divinas, ali ele teve fé, acreditou, ou seja, dali ele se transformou num novo homem, né? Então ele ganhou uma oportunidade ali. E que a gente vai ver outros casos aqui das curas, que teve outros que as pessoas não fizeram as recomendações de Jesus. Eles quiseram só a cura, né, do corpo, e não quiseram se continuar, né, se transformando num homem melhor, aproveitando aquela oportunidade. E a causa da tua enfermidade desapareceu, a causa da fé, sendo merecer, e assim sendo merece ficar livre dela. É por isso que Jesus disse aos escribas: é tão fácil dizer teus pecados são perdoados.
como dizer, levanta-te e anda. Então, cessar da causa ali, daquele débito, né, no caso, o efeito tem que cessar. É exatamente o caso do preso a quem diz, né? O teu crime está, ou seja, que quem está na prisão tem que pagar ali ficar tantos anos X ali por causa do que ele cometeu ali, né? Tantos anos ali preso. E aí então concluiu aquela quantidade de anos ali, tá quite com aquela, né, com aquele débito ali. O que valeria dizer, pode sair da prisão. Então é quando chega o momento, ali chegou o momento daquele homem, que ele estava passando por aquilo por causa de dívidas passadas. Mas aí então Jesus estava ali, era uma oportunidade, ele acreditou, tinha fé em Jesus. E inclusive, provavelmente, ele se tornou um seguidor de Jesus. Por isso que ele conseguiu quitar aquela dívida. Entenderam? E assim isso aqui tudo vale para nós, né? A gente tem que sempre trazer para nossas vidas. Porque nós mesmos, a gente tem uma dívida, um débito, que a gente sabe que está pagando, está sofrendo com a dificuldade. Mas eu estou tendo fé, eu estou me redimindo, estou fazendo bem, me esforçando no bem. Aquele débito ele pode ser diminuído, aquele débito. Pode ser até, como nesse caso aqui de Jesus, pode ser até anulado. Aquele débito, dependendo do esforço de cada um. Ó, a pessoa está se esforçando tanto no bem ali que aquele débito que ele tinha, ele pagou. Então é as atitudes no bem que vai voltar o bem para nós. E muitos acham que é difícil fazer o bem, que é trabalhoso, que dá muito trabalho, que não quer, que são muito egoístas, orgulhosos, pensam só em si. Mas não pensam nisso, que eu me esforçando cada vez mais para me tornar melhor, me ajudando e ajudando. Vão ter só o bem, né? O bem, coisas boas em nossas vidas. Muitos débitos que a gente tinha do passado já vai se anulando, de cada esforço que a gente faz no bem já vai anulando aqueles débitos. Por isso que hoje a gente aqui nesse último minuto aqui na Terra, no último segundo que a gente diz, né? Trabalhadores da última hora, mesmo que a gente fizer todo o trabalho no bem, incansavelmente todo o trabalho no bem, mesmo assim a gente está pagando só débito. Ou seja, mesmo que a gente faça todo o esforço no bem, a gente não está ainda, assim, digamos assim, fazendo bem e tirando, assim, como é que eu vou dizer, e ganhando alguma coisa, assim, né? Ganhando vantagem com isso, assim, ficando... Na verdade, não, a gente tem só os débitos a pagar do passado. Que a gente não, ou seja, a gente não vai conseguir pagar todos os 6 tios aqui nessa reencarnação. Vai ser impossível a gente pagar tudo aqui nessa vida. A gente vai ter que voltar em outras para ir pagando esses débitos aos poucos, né? Mas a gente já pode ir já se esforçando no bem e já ir amenizando aqueles males do passado, né? Digamos assim, se é que nem hoje, ser um bom pagador. Hoje a gente faz um crédito, por exemplo, numa loja, em algum lugar. Ah, já vai, já. Não dá para voltar? Deixa lá e volta. Então a gente faz um crédito numa loja. E daí faz, sei lá, em 10 prestações, em 20 prestações. Então nós pagando aquele crédito direitinho, eu tô kit, né? Tô pagando direitinho ali tudo, né? Pagou certinho, não ficou devendo nada, né? Daí vai continuar pagando, mas se não conseguiu pagar tudo nessa vida, mas a vida vai continuar, ela não acaba, né? Continua. Aí vai ter que vai continuar pagando. Por exemplo, aí cada um vai ter a sua dívida, né? Vai ter, sei lá, milhares de prestações do passado. Daí aqui conseguiu pagar, por exemplo, pagou, sei lá, 100 prestações. Mas tava pagando, tava se esforçando, conseguiu pagar alguma coisa. Fez o bem, né? Aí vai continuar aquele débito,
tá ali ainda para ser pago, né? Aí vai voltar até quitar aquela dívida. O problema é se fosse a gente tivesse ficar só pagando, mas a gente paga umas e arruma outras. Mas aí que tá o problema, aí não pode, né? A gente pegar e querer arrumar mais encrenca. E pior que existe, assim, infelizmente, muitos de nós a gente arruma mais dívida ainda. Já tem as dívidas do passado, aí vem pra cá, continua fazendo coisa errada, né? Seguindo outros caminhos equivocados. Aí tá fazendo mais débito ainda perante a consciência. Aí vai ficar complicado, né? A situação. Tranquilo, então? Então vamos para os 10 leprosos agora, o 16. Um dia em que Jesus ia para Jerusalém e passava pelos confins da Samaria e da Galiléia, estando prestes a entrar numa aldeia, 10 leprosos vieram ao seu encontro e, conservando-se afastados, elevaram suas vozes e disseram: Jesus, nosso mestre, tem piedade de nós. Quando os percebeu, Jesus lhes disse: Ide vos mostrar aos sacerdotes. Quando eles estavam a caminho, ficaram curados. Um deles, vendo que estava curado, voltou sobre os seus passos, glorificando Deus em altas vozes. E foi lançar-se aos pés de Jesus, com o rosto na terra, e lhe render graças, e esse era samaritano. Então Jesus disse: Todos os 10 não foram curados? Onde estão os outros 9? Não houve nenhum deles que voltasse e glorificasse a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse a ele: Levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Lucas 17, 11 a 19. Aqui tem um caso aqui dos 10 leprosos. Imagina, eram 10 que era para se apresentar aos sacerdotes. Porque naquela época quem tinha lepra, ele era os tipo assim, eles eram reclusos da sociedade. Então eles eram riscados lá do livro, lá dos vivos, lá naquela época. É como se fosse hoje, por exemplo, alguém tem lepra, e aí, por exemplo, tu não tem documento, é riscado ali, viu? Não tem CPF, mas não conta com a sociedade. Tô tentando arrastar a página Tem aqui. que ser aqui, ó. Não, é pro lado, que eu fui pra baixo e ela foi pro lado, que não dá pra ler. Por isso que eu tô tentando. Conseguiu arrumar? Eu tô indo na frechinha aqui. Tá dando. E aí então eles eram riscados desse livro dos vivos. Aí então por isso que Jesus disse: vão ter os sacerdotes e vão lá se apresentar. Que eram os sacerdotes que davam o aval ali, por exemplo, examinavam aqueles que tinham doença, se estavam curados, se tinha alguma doença, tinha que fazer observação. Isso era uma cultura deles lá que tinha. Daí eles ficavam, algum que aparecia alguma manchinha na pele, já ficava em observação, mandavam lá para uma casa, lá ficava na casa dele, lá em observação, para ver alguns dias. Daí se aumentasse aquelas manchas aí, ele já ficava recluso, já estava com a doença. E aí então por isso que ele dizia de lá e se mostrar, né? Só que daí voltou só quantos? Daí dos 10 voltou só um, né? E esse um dele disse que não era pra falar pra ninguém, não é esse? Ele disse que não era pra falar pra... Ele disse assim, não era pra contar, né? Aí parece que não fala, mas... Ide vos mostrar ao sacerdote. Mas não, aqui não diz isso. Mas que era acho para que se é mostrar aos sacerdotes. E um deles, vendo que estava curado, voltou sobre os seus passos, glorificando Deus em altas vozes. Foi Jesus com o rosto na terra, a lhe render graça. E esse era samaritano.
Então Jesus diz: todos os 10 não foram curados? Onde estão os outros 9? Não houve nenhum deles que voltasse e glorificasse a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse ele: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Então aqui vamos ver aqui agora no item 17 que ele vai explicar agora. Os samaritanos eram cismáticos. Cismáticos, isto é, dissidentes, aqueles que se separaram do corpo ou da comunhão de uma religião. Então tinha esse cismático, era uma cisma, né? Que tinha entre eles, entre o povo hebreu e os samaritanos. Daí eles se separaram deles. Eles eram de uma religião, mas resolveram se apartar e formaram outra, entendeu? Não aceitaram ficar junto com eles. Aí tinha essa rixa. Nem os luteranos que se separaram dos católicos, tipo assim. Uma rixa. Mais ou menos como os protestantes com relação aos católicos. E os judeus os desprezavam como heréticos. Curando indistintamente os judeus e os samaritanos, Jesus dava ao mesmo tempo uma lição e um exemplo de tolerância, e ressaltando que só o samaritano voltara para glorificar a Deus, mostrava que havia nele mais fé verdadeira e reconhecimento que daqueles que se diziam ortodoxos. Acrescentando: a tua fé te salvou, Jesus fez ver que Deus considera o que há no âmago do coração e não a forma exterior de adoração. Entretanto, os outros também tinham sido curados. Isso foi preciso para a lição que ele queria dar e para provar a ingratidão deles. Quem sabe, porém, o que resultou disso e que se eles realmente se beneficiaram da graça que lhes foi concedida? Dizendo ao samaritano: a tua fé te salvou, Jesus dá a entender que não aconteceu o mesmo com os outros. Pois é. E o que aconteceu, será, com os outros? Acontece muito hoje, né? Que as pessoas hoje querem a cura também dos corpos. A gente já comentou, vão procurar a casa, as curas e tudo mais, vão para longe, ser curado. Mas eles querem aquela cura para quê? Eles querem para continuar vivendo as coisas do mundo, os prazeres, saúde para isso. Mas não é que um pensou assim: não, Jesus me deu uma oportunidade, me curou, me ajudou, mas na verdade era a fé que ele tinha. Quando ele diz a tua fé que te salvou, que ele diz aqui, que ele diz assim: Jesus fez ver que Deus considera o que há no âmago do coração e não a forma exterior de adoração. Então ele tinha aquela fé realmente de coração, de pureza, de simplicidade. Os outros era só de boca. E os outros, eles queriam a cura para gandaia, vamos dizer assim. Para viver o mundo, fazer as coisas, ir para as tabernas lá, né? Para beber, para fazer um monte de coisa errada. Muitos ganhavam oportunidade assim de Jesus, mas não entendiam aquilo e queriam viver o mundo, continuar vivendo. Né? Então aqui ele mostra assim, aqui, e muitos exemplos ele dá de samaritanos, que mostra porque os samaritanos eram considerados hereges, pessoas assim de baixo nível, vamos dizer assim, para eles, no caso para os hebreus. E aí Jesus mostra assim que não importa a raça, a religião, o que importa é o coração. Não importa se é samaritano, se é judeu, se é negro, se é branco, não importa isso aí. A raça, né, a religião, a casta, isso aí tudo não importa. O que importa para Deus é a tua fé, o teu coração, teu sentimento voltado ao bem, a pureza, a simplicidade, isso é o que conta. Então Jesus está várias vezes mostrando para nós esse exemplo de não ter preconceito, discriminações, porque o que vale é a pureza do coração.
E ele volta e tá graças a Deus ali, né? Se ajoelha ali, bota a terra o rosto na terra, se ajoelhando na frente de Jesus. Ou seja, se mostrando mais um seguidor dos 10, um seguiu ele. Ele se tornou um seguidor. Hoje deve ser um espírito superior, né? Provavelmente. Que ele aceitou a proposta já naquela época. Então aqueles que aceitaram naquela época de Jesus, hoje estão se ajudando, né? O pessoal aí está numa situação bem mais elevada. Aí, né? Estamos aqui. E aquela época, o que a gente fez? Estudando. A gente podia ser até um dos 10 leprosos, né? É verdade. Quis cair no mundo, na Gandai. É bem isso. Aí hoje a gente está tentar aprender, entender o que a gente fez, né? Tentar fazer diferente. O que a gente fez e tentar fazer diferente. Então vamos ver agora no 18 a mão seca agora. Algumas passagens falam a mão mirrada. Aqui diz a mão seca. De outra vez, Jesus entrou em uma sinagoga onde encontrou um homem que tinha uma das mãos seca. E eles o observavam para ver se Jesus o curaria em um dia de sábado, a fim de terem um motivo para acusá-lo. Então disse ele ao homem que tinha a mão seca: levanta-te e coloca-te ali no meio. Depois, aos que os observavam, é permitido fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou tirá-la no sábado? Eles permaneceram em silêncio. Ele, porém, encarando-os com indignação, de tanto que o afligia a dureza dos seus corações, disse ao homem: estende a tua mão. Estende a tua mão. Ele a estendeu e ela se tornou sã. Os fariseus, retirando-se, logo entraram em conselho contra ele, com os herodianos, por meio de o perderem. Mas Jesus se retirou com os seus discípulos para os lados do mar, seguindo por uma grande multidão de povo da Galiléia e da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e de além do Jordão, e os das cercanias de Tiro. Não sei o que está escrito. E de Sidom. Sidom. Tendo ouvido falar das coisas que ele fazia, vieram em grande número para encontrá-lo. Marcos 3, de 1 a 8. Capítulo 3, versículo de 1 a 8. Aqui então, aqui Kardec está falando sobre esse homem que tinha a mão seca, a mão mirrada. É a mesma coisa como se tivesse a mão atrofiada. Pessoa assim que não se desenvolve direito, os membros da mão. A própria mão, os dedos ficam mirradinhos, assim, sabe? Sim. Daí aqui fala mão seca ou mão mirrada, né? Ou a mesma coisa que seria atrofiada para nós nos dias de hoje. Então tinha problema. E aí então ele tá junto ali com os fariseus ali e Jesus fica indignado com ele, com a dureza dos corações dele, porque não se podia curar no sábado. Ainda perguntou, né, para eles. Eles tinham lá, os judeus lá, tinha essa proibição que não podia fazer nada no sábado. E aí Jesus sempre, né, dizendo a eles, né, por causa da dureza deles, ele diz, Qual que é o que eu li agora, que esse negócio andou demais? É a mão seca, 18. Tá. Depois aos que observavam, é permitido fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou tirá-la no sábado? Então Jesus está dizendo a eles, porque eles eram muito, vamos dizer assim, eles tinham
essa dureza de coração e eles eram muito bitolados por aquilo que as tradições deles. Então eles tinham aquilo na mente, né? Até hoje o pessoal é meio bitolado. Até hoje. Porque muitos já vêm dessas raízes aí e querem, por exemplo, vem para o movimento, vem para outras religiões, tem que ser aquilo ali. Não, porque isso aí não é assim, né? Querem colocar regras onde não tem, né? Querem mandar, que nem como eles faziam antigamente. E daí então Jesus diz, tá, mas se não é permitido fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou tirar a vida no sábado, aí eles ficaram quietos, em silêncio. Ele, porém, encarando-os com indignação de tanto que o afligia a dureza dos seus corações. Aí então disse ao homem, estende a tua mão. Ele estendeu, a ela se tornou sã. Então o homem acreditou em Jesus também para obter esse resultado, essa cura. Ele não teve essa fé em Jesus. Já os outros estavam com a dureza dos corações e queriam sempre pegar Jesus porque não podia, né? Era proibido, né, fazer coisas no sábado. Tanto aqui que depois os fariseus retirando-se, logo entraram em conselho contra Jesus, né? Então eles queriam fazer de tudo para pegar Jesus, derrubar, né? Com os herodianos. Então os herodianos eram os guardas de Herodes, herodianos. Que Herodes era como se fosse tipo o prefeito da cidade. Então sobre o meio de o perderem, né? Mas Jesus se retirou com seus discípulos para os lados do mar. Então Jesus saiu de fininho. Antes eles acharam algum meio para querer prender, já estavam, né, calculando ali, já programando, vamos pegar ele, vamos prender agora. E aí ele pegou e deu um rumo que não era a hora dele ainda. Muitas vezes eles diziam, ele saía e dizia não era a hora ainda. Aqui ele não explica ainda, mas ele vai explicar depois, porque ele traz aqui a passagem da mulher curvada. Eu acho que ele vai explicar os dois juntos. É no 19, item 19 agora. Vamos ler. Jesus ensinava numa sinagoga todos os dias de sábado. Um dia viu ali uma mulher possuída de um espírito que a mantinha doente há 18 anos. Ela estava tão curvada que não podia olhar para cima. Vendo-a, Jesus a chamou e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Ao mesmo tempo, lhe pôs as mãos e ela imediatamente se endireitou e disso rendeu graças a Deus. Mas o chefe da sinagoga, indignado por Jesus haver feito uma cura no sábado, disse ao povo: existem 6 dias destinados para trabalhar. Vinde nesses dias para serdes curados e não nos dias de sábado. O Senhor, tomando a palavra, lhe disse: hipócritas, qual de vós não solta o seu boi ou o seu jumento de carga no sábado e não o leva para beber? Por que então não se deveria libertar em um dia de sábado dos laços que apreendiam esta filha de Abraão, que Satanás havia mantido assim presa durante 18 anos? Com essas palavras, todos os seus adversários ficaram confusos, e todo o povo ficou encantado ao vê-lo praticar tantas ações gloriosas. Lucas, capítulo 13, 10 a 17. Pode ler ali o 20, que é curtinho. Este fato prova que, naquela época, a maior parte das enfermidades eram atribuídas ao demônio, e que se confundia, como atualmente, os doentes com os possessos, mas em sentido inverso, isto é, hoje os que não acreditam nos maus espíritos confundem as obsessões com as doenças patológicas. Então muitas coisas que aconteciam eles sempre atribuíam naquela época a demônios e que se confundia. No dia de hoje, os doentes com os possessos,
mas em sentido inverso, isto é, hoje os que não acreditam nos maus espíritos confundem as obsessões com as doenças patológicas. Hoje seria o contrário. Hoje, então, as pessoas estão com problemas espirituais, obsessivos, e eles insistem achando que é doenças, que é problemas do corpo. E antigamente eles atribuíam a qualquer problema assim que acontecia, uma doença, alguma coisa, como a gente está vendo aqui, como se fosse como se fosse obras do demônio. Tudo para eles era coisa do demônio. E hoje já não. Hoje a pessoa está com problemas, muitas vezes já a gente sabe das origens dos problemas que são espirituais. E as pessoas acham que é problema realmente, problema de doença, problema do corpo, que tem que atuar no corpo, mas não entende que hoje a gente estuda que a gente tem que atuar, é no espírito que a gente tem que agir. Ou seja, curando as enfermidades da alma, nós vamos curar o nosso corpo. Então, a partir do momento que as pessoas tiverem esse entendimento disso, e que a gente vê, infelizmente, dentro do movimento espírita, muitas pessoas acham que deu um problema, estou com uma doença, tenho uma dificuldade que eu tenho que recorrer, tenho que ir numa casa de cura, alguma coisa para me curar o corpo. Tá, mas vai resolver curar o corpo? Ou então quer que tire os demônios, né? Eu estou com um problema obsessivo, quero que me cure, quero que tire esses demônios, esses espíritos do mal. Essas obsessões. Mas e aí, pode até tirar, vão fazer algum processo, muitos até acorrentam o espírito, prende o espírito para ficar livre deles. Mas o que vai acontecer depois? Ele não vai ficar mais chateado? Vai ficar com mais raiva ainda por estar preso. Aí um dia ele vai se soltar, né? E aí quando se soltar, o que vai acontecer? Porque o que adianta se libertar dos inimigos desencarnados, dos espíritos, mas a pessoa continuar fazendo as coisas erradas? Não vai resolver nada, porque pode até prender aquele lá, mas daqui a pouco vai vir outros. É que nem aquela história que a gente sempre conta ali, que é do ferimento aberto. O ferimento está aberto, vai encher de moscas, mas não adianta espantar as moscas e a ferida continuar aberta. Eu tenho que agir na causa do problema. E a causa do problema, as raízes são sempre espirituais. E a doutrina espírita é essa doutrina de iluminar as consciências, de iluminar, de consolar os nossos corações e mostrar que o único caminho é o do amor. Por que a gente fala tanto, mas então esse Edros lá, a doutrina está sempre falando só em virtude, lei de Deus, virtude, que tem que praticar, já estou até, de tanto ouvir isso. Mas o caminho é esse. O caminho por que a gente diz que o caminho para a felicidade único é esse? Porque não adianta remendar corpo, fazer meia sola. Tem que atuar no espírito. As enfermidades, os males estão todos ali. As origens de tudo que acontece na nossa vida. Então, a partir do momento que a gente vai refletir, que a gente vai agir atuar nesse mal que está nas nossas raízes, nós vamos então começar a praticar as virtudes, cumprindo as leis divinas, e aí então nós vamos dissipando aqueles vícios da alma, que está ali enraizado já de vidas passadas, que tem que ser, a gente tem que eliminar eles, refletir o que a gente tem que melhorar, os males, por que estou passando por uma doença, por que estou desempregado, por que isso, por que aquilo, por que eu tenho tanta dificuldade, por que eu tenho uma esposa assim, uma esposa assada, filha assim, filha assada, Mas tudo a origem somos nós mesmos que causamos. A gente não pode chegando assim numa situação de colocar a culpa em outros, porque nós é que devemos assumir os nossos erros e refleti-los e combatê-los, os vícios, as dificuldades, e ter a compreensão do porquê que está acontecendo essas coisas nas nossas vidas. Só aí então, quando a gente chegar
a ter essa maturidade, esse entendimento, de refletir, de enxergar a vida dessa maneira, que nós vamos conseguir andar já com os pés no chão, tendo consciência do que está acontecendo com as nossas vidas e trabalhando para que possamos ser seres melhores do que fomos ontem. E isso é uma coisa muito importante que a gente está sempre estudando e que muitos não param para refletir sobre isso. E que, não, eu estou com uma doença, com um problema, tem que resolver. Eu estou com um obsessor, tem que resolver, mas não adianta. Me desculpe as pessoas que procuram assim coisas fáceis, quer que resolvam, mas quem tem que resolver é nós mesmos. Não adianta a gente recorrer a terceiros para resolver. E nem Jesus vai resolver. No sentido de que entregue os teus problemas na mão de Deus, como diz o de Jesus. Tá, mas os problemas são teus. O que ele vai fazer? Ele vai resolver os problemas para nós? Ele vai estar evoluindo por nós, né? E a evolução é individual e coletiva. Todos nós vamos ter que evoluir individualmente para chegarmos à felicidade. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai nos dar os meios, vai nos auxiliar, diferente do que fazer pelo outro. Ele vai nos auxiliar, dar as ferramentas necessárias, divinos, anjos de guarda, mentores que vão estar sempre conosco, nos ajudando, nos auxiliando. Você tem que ir por aqui, né? Você tem que fazer isso, aquilo. Vão nos direcionando a fazer o que é certo. Mas ninguém, nem anjo de guarda, ninguém vai fazer o que cabe a nós fazer com as nossas vidas. Que às vezes a gente está numa dificuldade tão grande. Deus, eu quero que resolva o meu problema, que não dá mais para aguentar. Eu entrego na mão de Deus. Daqui a pouco já, aquela fé, daqui a pouco já não acredita nem em Deus, mas porque negou os problemas na mão de Deus, se vira, resolve aí. Não é assim que funciona. Não é assim. E aí o que vai acontecer? Os problemas muitas vezes podem não ser resolvidos, porque é eu que tenho que resolver, e vai acontecer uma descrença. Ele vai começar até a xingar Deus, botar a culpa em todo mundo. Deus não existe, que eu coloquei os problemas na mão de Deus. Assim não resolveu o meu problema. Aquela casa espírita é fraca. Aquela igreja lá não resolve, né? E assim por diante. Então a gente tem que assumir as nossas responsabilidades, nossos erros e atitudes. A gente tem que deixar de ser imaturo, deixar de ser crianças infantis, porque muitos vivem uma infância espiritual, que a gente já comentou também. Então a gente tem que começar a passar a ter essa maturidade. Que hoje nós estamos numa adolescência espiritual, e o adolescente o que tem que fazer? Ele tem que tomar as decisões corretas da vida. E daqui a pouco, se ele tomar decisões incorretas, atitudes equivocadas, ele pode descer morro abaixo, por causa das influências e tudo mais. Então é uma situação assim que a gente deve refletir. É um momento de reflexão, de tomar as atitudes corretas nas nossas vidas. E não ficar assim sempre na dependente, sempre querendo ter uma bengala que resolva nossos problemas, um cajado, né? Então é isso, foi bom a gente refletir sobre isso, porque infelizmente muitos vivem assim. Então tá, aqui a gente já falou. Agora. Muitos aqui eu me lembro das musiquinhas, já tem várias as musiquinhas que é legal. Depois disso, tendo chegado a festa dos judeus, Jesus foi a Jerusalém. Ora, havia em Jerusalém a piscina das ovelhas, que em hebreu se chama Betsaida, que tinha 5 galerias, onde se achavam deitados um grande número de doentes, de cegos, de coxos, e os que tinham os membros ressecados, todos à espera de que as águas fossem agitadas. Porque o anjo do Senhor, em um certo momento, descia àquela piscina e movimentava suas águas. Aquele que fosse primeiro a entrar nela, depois da água ter sido movimentada, ficava curado de qualquer doença que tivesse.
Ora, lá estava um homem que se encontrava doente há 38 anos. Jesus, tendo-o visto deitado e sabendo doente desde longo tempo, perguntou-lhe: Queres ficar curado? O doente respondeu: Sim, Senhor. Senhor, não tenho ninguém para me jogar na piscina depois que a água for movimentada. E durante o tempo que levo para chegar lá, um outro desce antes de mim. Disse-lhe Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. No mesmo instante o homem foi curado. E pegando o seu leito, pôs-se a andar. Ora, aquele dia era um sábado. Problema. Os judeus então disseram àquele que fora curado: Hoje é sábado, não permitido que leves o teu leito. O homem respondeu: Aquele que me curou disse: Toma o teu leito e anda. Eles perguntaram-lhe então: Quem foi que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas aquele que fora curado não sabia quem ele era, porquanto Jesus se retirara do meio da multidão que estava lá. Saiu de fininho. Depois Jesus encontrou aquele homem no templo e lhe disse: Vês que foste curado. Não peques mais no futuro, para que não te aconteça coisa pior. O homem foi ao encontro dos judeus e lhes disse que fora Jesus quem curara. Era por isso que os judeus perseguiam Jesus, porque ele fazia essas coisas no sábado. Então Jesus lhes disse: Meu Pai não cessa de agir até o presente e eu também ajo incessantemente. João, capítulo 5, A gente pode notar que por que Jesus fazia questão, a gente vê que a maioria das curas ele fazia questão, e os evangelistas de registrar que era sempre num sábado. Pois é, parece que ele desafiava eles, né? Porque para mostrar para eles, pô, mas o que tem de mal? Você está fazendo um bem. Ele mesmo dizia: você, por acaso no sábado vocês não dão água para um animal, não levam ele, não dão comida, não fazem nada. Então ele está fazendo um bem para alguém. E por que isso não é permitido? Então eles eram muito bitolados, que não pode. Ora, não podia nem aquele que foi curado carregar o leito. Não podia carregar nada, não podia fazer nenhum esforço, nada. É uma coisa que eles tinham que seguir aquilo à risca. E quem não seguia se complicava. Mas uma coisa interessante que me chama a atenção aqui dessa passagem do paralítico é que tinha ali um anjo do Senhor, que diz um espírito superior, que ele descia, em certo momento descia aquela piscina e movimentava as águas. Então o que acontecia? Era efeitos físicos que aconteciam. Efeitos físicos ali, fluidos, que movimentavam aquelas águas. E aí quando aquele movimento, eles aproveitavam que caiu ali naqueles fluidos ali e saíam dali curados. Só que aos 38 anos ele estava na beira daquela piscina. É tempo, né? Mas como é que ele ia ficar tanto tempo à beira daquela piscina? Em nenhum momento ele ia conseguir cair naquela água. Será que não dá para nós raciocinar? Será que ele não podia se rastejar ali, ficar bem na beirinha, a hora que se agitasse a água, ele só caía para dentro? Será que não daria? Pois é. Acho que daria, né? Por que será que ele fazia questão de não ir? Pelo jeito, acho que era ele que não queria. Por quê? Porque muitos que tinham seus leitos, e acontecia muito naquela época, eles botavam o seu leitinho e ficavam no chão ali deitado, e eles se aproveitavam daqueles que iam lá, muitos, e eles ficavam ali para receber dinheiro, esmolas. E aí, então, muito provável que ele ficava ali, que para ele estava conveniente aquilo. Muitos iam ali, turistas, sei lá quem que ia de outros lugares, iam ali por causa daqueles fenômenos que aconteciam. E daí viu aquele deitar, coitadinho, daí é que nem acontece, daí bota aquele potinho ali, né? Recebe aquelas moedinhas, para ele tava bom aquilo.
Tava na malandragem ali. Daí muito provável não seja, não sabe, pode ser que seja, são hipóteses, né? Porque aqui é não está tempo, registrado isso, né? É. Não está registrado que criaram um mendigo que pedia esmola, mas a gente raciocinou um pouco, 38 anos, mas ninguém me empurra para cair na água. Mas às vezes ele podia se rastejar, alguma coisa ele podia, né? Ficar na beirinha ali, a hora que 38 anos, em algum momento ele, né, ia ficar na beira, ele ia cair pra dentro da água. E aí então Jesus disse para ele, ó, vamos ver o que Jesus diz. E não voltar a pecar, né? Para chegar lá, desce antes de mim, ele disse. Disse Jesus, levanta-te, ó, toma o teu leito e anda. Para pegar a caminha dele, ó, puxar o barco e vai caminhar, vai trabalhar, procurar teu rumo. Vai te mexer. Isso, vai trabalhar. No mesmo instante o homem foi curado e pegando o leito se mandou, né? Ora, aquele dia era um sábado. E aí daí pegaram já ele no meio do caminho, né? O homem, não é permitido que leves o teu leito, homem. Nem isso não podia fazer, não podia carregar nada naquele dia. O homem respondeu, aquele que me curou disse, toma o teu leito e anda. Ele obedeceu. E eles perguntaram-lhe então, quem foi que te disse? E ele disse que não sabia quem era. Aí depois Jesus encontrou aquele homem no templo e lhe disse, vês que foste curado, não peques mais no futuro, para que não te aconteça coisa pior. Viu? Jesus disse, depois se encontrou com ele de novo no templo, que ele estava lá, e aí já viu só que tu recebeu uma oportunidade, aí tu foi curado. E provavelmente não foi pelos méritos dele. Não peques mais no futuro, para que não te aconteça coisa pior. Eu quero comentar lá do paralítico. Ele é paralítico ou paraplégico? Aqui é paralítico. Exato. Paralítico é aquele que não consegue se mexer. O paraplégico, ele fica parado da cintura para baixo. O paralítico não se mexe de jeito nenhum. Então, se ninguém empurrar ele para dentro da água, realmente ele não movimenta nem o membro. Nada. Então paralítico, então, aqui está escrito paralítico. Obrigado. Pesquisou no Google, né? Ligada no estudo. Inteligência. É bom. Isso foi muito bom, essa colocação, boa ajuda. Porque a gente estava trazendo hipótese aqui, mas por que ele não podia se rolar? Sabe? Porque a gente pensava que ele não movimentava as pernas, por exemplo, mas não. Né? Então ele não. Porque naquela época tinha muito paralítico que chamava que não caminhava, né? Então se ele não se movimentava o corpo inteiro, aí realmente. Eu achei que paraplégico não movimentava nada. Eu também tinha isso aí em mente. Paraplégico é que não mexia nada. O paralítico, então, é que não mexe nada. Bom, foi muito bom. Né? A gente ia cometer um erro aqui, então. Tava julgando, coitadinho. Julgando. A gente estava trazendo hipótese. Mas por que aconteceu isso, né? Será que 38 ele não podia se rolar? Ele ficava ali. E muito provável que ele ficava ali recebendo alguma coisa das pessoas, né? Com certeza comida, alguma coisa, né? Que dinheiro também não ia resolver para ele. Se ele ganhasse dinheiro, ele ia fazer o que com o dinheiro se ele não podia se mexer? Então, se ele dava para alguém, daí, ou então ele ganhava comida, alguém tinha que ajudar ele, porque como é que ele ia se alimentar se ele não se mexer? Uma situação difícil para ele, né? Uma passagem lá de João. E ele diz, então Jesus encontrou com ele, diz, ó, vês que tu fosse curar, não erres mais, ó, não peques é não errar mais no futuro. Ou seja, não continua fazendo coisa errada, que depois vai te acontecer coisa pior. Ou seja, tu ganhou a oportunidade ali. Aí tu vai continuar cometendo os erros, vai se agravar ainda mais o problema, porque ele recebeu uma oportunidade boa. É que nem os 10 leprosos, aqueles 9 que não souberam aproveitar, com certeza vão ter dificuldade, também vão se agravar mais. Depois, o homem foi ao encontro dos judeus, ó, e aí então lhe disse que fora Jesus quem o curar.
Aí ele foi lá e dedurou Jesus, ó, foi Jesus, ó. Eles queriam saber quem era, dedurou. Essa aí que dedurou. Ainda dedurou ele ainda. Era por isso que os judeus perseguiam Jesus, ó, porque ele fazia essas coisas no sábado. Então Jesus lhe disse: meu Pai não cessa de agir até o presente. Ou seja, algumas passagens que diz: meu Pai também trabalha todos os dias, né? Meu Pai não cessa de agir, de trabalhar até o presente. E eu também ajo incessantemente. Ou seja, eu também trabalho. Agora eu pesquisei. Eu não enxergo. Ah, tá. É paraplegia. Paralisia que afeta a totalidade ou parte do tronco, das pernas e dos órgãos pélvicos. A paraplegia pode ocorrer após a lesão da medula espinhal, causada por danificação de vértebras, ligamentos ou discos da coluna. Tá, ali diz paralítico. O paralítico já não se mexe. Ele não se mexia. Paralítico. Bom, então. Então vamos ver o 22 ali, então. Os romanos chamavam de piscina, do latim piscis, peixe, os reservatórios ou viveiros onde se... Vou botar os olhos, né? Onde se criavam peixes. Mais tarde, a acepção do termo se estendeu aos tanques destinados ao banho em comum. A piscina de Betsaida, em Jerusalém, era uma cisterna próxima ao templo, alimentada por uma fonte natural, cuja água parece ter tido propriedades curativas. Era sem dúvida uma fonte intermitente que em certas épocas jorrava com força e agitava a água. Segundo a crença popular, esse momento era o mais propício para as curas. Pode ser que, na realidade, nos momentos da sua saída, a água tivesse uma propriedade mais ativa, ou que a agitação produzida pela água jorrava, removesse uma vasa. Tá faltando uma palavra. Vasa 231. Vasa é espécie de lama fina, inconsistente, característica de certos fundos oceânicos, constituída por carapaças microscópicas de animais ou elementos minerais. Para algumas moléstias. Esses efeitos são muito naturais e perfeitamente conhecidos atualmente, mas na época as ciências estavam um pouco adiantadas e via-se uma causa sobrenatural na maioria dos fenômenos incompreendidos. Assim, os judeus atribuíam à agitação das águas a presença de um anjo. E esta crença lhes parecia ainda melhor fundamentada porque, naquelas ocasiões, a água era mais salutar. Depois de haver curado aquele homem, Jesus lhe disse: não peques mais no futuro, para que não te aconteça coisa pior. Por essas palavras, ele o fez entender que a sua doença era uma punição e que, se ele não se melhorasse, poderia ser punido de novo e ainda com mais rigor. Essa doutrina está inteiramente de acordo com a que ensina o Espiritismo. Aqui a gente foi feliz. Agora, a outra parte que diz ali sobre o anjo, eu acreditava que seria também um espírito superior que agia com fluidos na água, mas então aqui diz que não, né? Não, E essa atribuição do anjo, a água seria uma crença dos hebreus, dos judeus, né? Então aqui ele atribui um fenômeno da própria água, a água que que é curativa, né? A água que jorrava e uma água salutar, né? Mas será que curava qualquer enfermidade, qualquer coisa? Pois é, ele diz que, né, mostra que aqueles que tinham um problema, que caíam na água e voltavam ali curados. É uma coisa assim, é uma curiosidade, é uma coisa bem... Mas então é um fenômeno, é uma água que tinha esses efeitos curativos, então. É uma coisa curiosa. É porque para curar um paralítico não é uma substância que ela tenha que vai curar, né? Uma coisa.
tão forte assim. Pois é. É uma coisa assim interessante, né? Mas aqui Kardec estuda, aqui diz que ele tirou a hipótese do anjo, já acreditava mais que seria um espírito superior que agia ali, que fazia esses fenômenos aí, né? Mas aqui ele diz que a água é uma água curativa. Bom, ele deve ter estudado, não? Porque se fosse só enfermidades de pele, por exemplo, ela podia ter uma química, uma coisa que aí a pessoa mergulhava ali e curava, né? Mas aí um paralítico, uma coisa assim, daí já é... Pois é, uma coisa bem curiosa, né? Fica bem estranho. Bom, vamos ver ali o 23, então. Jesus parecia fazer questão de realizar essas curas no sábado, para ter oportunidade de protestar contra o rigor dos fariseus no tocante... Lá vem nada, irmão. Eu acho que o negócio da água possivelmente era magnetizada por algum espírito superior. Pois é, que o Porque a Edson gente, falou. sim, porque a gente fluidifica qualquer coisa, É. né, por magnetismo. E o nosso é inferior e cura realmente, né? Dependendo da fé da pessoa. Então, você imagina se é fluidificado por um espírito superior, justamente qualquer coisa que entrar ali. Pois vai é, se mas daí curar. que o que diz ali é que não era um espírito, que era um efeito só da água, né? Era um efeito só da água que curava. Uma água que jorrava. Quem disse? O Kardec? É isso que a gente está achando estranho. E daí agora fica Pra curar assim, uma eu acho que são, paralítica, né? Estranho. são interpretações, né? Pois é. Agora, por isso que esse negócio do anjo era... Vamos ver que a piscina em Jerusalém é uma cisterna, né? Próxima ao templo, alimentada por uma fonte natural, cuja água parece ter tido propriedades curativas. Era sem dúvida uma fonte intermitente que em certas épocas jorrava com força e agitava a água. Segundo a crença popular, esse momento era o mais propício para as curas. Pode ser que na realidade, no momento da sua saída, a água tivesse uma propriedade mais ativa ou que a agitação produzida pela água que jorrava removesse uma vasa. Seria aquela espécie de lama, salutar para algumas moléstias. Esses efeitos são muito naturais e perfeitamente conhecidos atualmente. Algumas mulheres. Mas à época, a ciência estava pouco adiantada e via-se uma causa sobrenatural na maioria dos fenômenos incompreendidos. Assim, os judeus atribuíam a agitação das águas à presença de um anjo. E esta crença lhes parecia ainda melhor fundamentada, porque naquelas ocasiões a água era mais salutar. Não, aqui não é Kardec que está afirmando, na verdade. Ele está dizendo as hipóteses daquela época. Que ele está dizendo, segundo as crenças, acreditar em elementos curativos. Daí vem aceitar, pode ser que não seja um anjo, né? Mas de repente o próprio Jesus, ele estava lá, não? Tá? E aqui depois ele diz por último, assim os judeus atribuíam a agitação das águas à presença de um anjo, e esta crença lhes parecia ainda melhor fundamentada, porque naquelas ocasiões a água era mais salutar. Então, pode ser. Então ele coloca, então, não seja um anjo, mas seria mais fundamentada nessa hipótese de um espírito, né, superior, de, né, magnetizar essa água aí. Talvez o próprio Jesus, né? Como eu disse, ele passou por ali, fluidificou aquele lugar. É uma hipótese mais que a gente pode, né, ser mais E certo. ali falou que curava algumas moléstias, não dizia que curava todo mundo que se jogava ali, né? Curava algumas moléstias, aquelas que curavam, né? Olha só como é bom a gente prestar bem atenção, né? Tu falou ali que curava Segundo algumas as crenças. moléstias. Então não era todas, todo mundo que caía ali que era curado. Alimentar uma fonte natural que joga
propriedades curativas, era sem dúvida uma fonte intermitente. Segundo a crença, esse momento é o mais propício para as curas. É salutar para algumas moléstias. Não é assim que ia curar tudo, também tudo depende. Mas ali era um fenômeno, só que ele acreditava que ia ser curado, ele queria cair ali para... Certo? Ele acreditava que a água ia fazer ele voltar. Na época eles falavam que era um anjo. Daí eles tinham aquela crença ali, né? Bom, vamos continuar no 23 então. Jesus parecia fazer questão de realizar essas curas no sábado, para ter oportunidade de protestar contra o rigor dos fariseus no tocante à guarda desse dia. Queria mostrar-lhes que a verdadeira piedade não consiste na observância das práticas exteriores e das formalidades, que ela está nos sentimentos do coração. Ele se justifica dizendo: meu Pai não cessa de agir até o presente e eu também ajo incessantemente. Isto é, Deus não interrompe as suas obras nem a sua ação sobre a natureza no sábado. Ele continua a produzir tudo o que é necessário à vossa alimentação e à vossa saúde, e eu sou o seu exemplo. Aqui ele diz, então, se o Pai trabalha todos os dias, continua incessantemente suas obras, ele vai deixar de alimentar os filhos, os parentes, tudo, continuar suas obras, por causa que é sábado. Então é uma questão assim, de eles desabitolar daquilo, né? Eles tinham muito Deus, era tudo para eles, Deus único, aquela coisa toda. Até hoje tem esse negócio. Só que daí eles não faltava assim, falta de reflexão, e tinha muito aquele orgulho, né? O orgulho de não aceitar, mas quem é esse Jesus, esse carpinteiro, para dizer isso para nós? Eles tinham assim, eles não gostavam de Jesus, tinham um ciúme. 2000 anos e ainda tem gente que não faz nada, não sabe. Não dá para acreditar, né? Tem religiões ainda que não permitem fazer nada no sábado. Eu até trabalhei assim com pessoa quando tinha serão às vezes no sábado, a religião deles não permitia, eles não podiam fazer serão no sábado, não podia trabalhar. Podia trabalhar até no domingo, mas no sábado não podia. Uma coisa assim, são um atavismo, né? São regras impostas por eles ali e aqueles que aceitam, né? Tudo por falta de refletir, né? De pensar, de entrar nisso, né? Se Deus trabalha todos os dias, então imagina se Deus parasse um dia, como é que ia ser? É que para eles Deus é Deus, né? Jesus é Jesus. Pois é, daí eles tem são as tudo isso. Que ficam só ali obedecendo. Todas essas crenças aí. E isso vem de parar de não fazer nada no sábado por causa do estudo da Gênesis, que a gente não chegou no 7º dia ainda. Não. É porque o 7º dia, o que acontece? A gente vai adiantar aqui, né? Que Deus descansa no 7º dia. Ou seja, o que acontece? Ele realizou todas as obras, né? Disse que era bom ali várias vezes, estava tudo certo. O 7º, na verdade, o descanso simboliza que não quer dizer que Deus vai parar. Né? Significa que a obra está completa, tudo certo. Aqueles períodos todos ali está tudo concluído. Mas daí ele vai parar e Deus parou, não vai fazer mais nada. Então aqui Jesus diz que Deus continua trabalhando, fazendo as suas obras. E ele diz, e eu sou o seu exemplo. E ele também dá continuidade, ele também trabalha todos os dias. Sim. Então vamos para o cego de nascença. E quando Jesus ia caminhando, viu um homem que era cego desde o seu nascimento. E os seus discípulos lhe fizeram esta pergunta: Mestre, foi o pecado desse homem ou o pecado daqueles que o puseram no mundo a causa dele ter nascido cego? Jesus lhes respondeu: Não foi porque ele pecou, nem aqueles que o puseram no mundo, mas para que se patenteassem nele as obras do poder de Deus. É preciso que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, depois vem a noite.
a qual ninguém pode fugir. Agir. Eu sou a luz do mundo. Após dizer as palavras, cuspiu na terra e, fazendo lama com a sua saliva, ungiu os olhos do cego com essa lama. Ele disse: vai lavar-te na piscina de Siloé, que significava enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo claro. Seus vizinhos e aqueles que o haviam visto anteriormente pedindo esmolas diziam: este não é o que ficava sentado e pedia esmola? Uns respondiam: é ele. Outros diziam: não, é um parecido com ele. O homem, porém, lhes dizia: sou eu mesmo. Perguntaram-lhe: como se abriram os teus olhos? Ele respondeu: aquele homem que se chama Jesus fez um pouco de lama e passou nos meus olhos, dizendo: vai à piscina de Siloé e lava-te. Fui, lavei-me e vejo. Disseram-lhe: onde está ele? O homem respondeu: não sei. Então ele fora cego aos fariseus. Ora, o dia de sábado, quando Jesus fizera aquela lama, ele abrira os olhos. Claro. Os fariseus também o interrogaram para saber como recobrar a visão. Ele lhes disse: ele me pôs lama nos olhos, eu me lavei e vejo. Ao que alguns fariseus retrucaram: esse homem não é enviado de Deus, uma vez que não guarda o sábado. Outros, porém, diziam: como um homem mau podia fazer tais prodígios? Já que ele era mau, como não podia fazer tais prodígios? Sim. E havia sobre isso divisão entre eles. Então disseram de novo ao que fora cego: e tu, que dizes desse homem que abriu os olhos? Ele respondeu: digo que é um profeta. Mas os judeus não acreditaram que aquele homem fosse cego e que houvesse recobrado a visão até que fizeram vir o pai e a mãe dele e os interrogaram, dizendo: é este o vosso filho como é que está escrito ali? É este o vosso filho que dizeis ter nascido cego? É, que está tapado aqui. Como é que ele agora vê? O pai e a mãe responderam: sabemos que esse é o nosso filho e que nasceu cego. Porém, não sabemos como agora ele vê e tampouco sabemos quem lhe abriu os olhos. Interrogai-o, ele já tem idade, que responda por si mesmo. Seu pai e sua mãe falavam desse modo porque temiam os judeus, uma vez que, em acordo, os judeus já haviam resolvido que todo aquele que reconhecesse Jesus como sendo o Cristo seria expulso da sinagoga. Foi isso que obrigou o pai e a mãe do rapaz a responderem: ele já tem idade. Interroga a ele mesmo. Então, eles chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: glorifica a Deus, sabemos que esse homem é um pecador. Ele lhe respondeu: se é um pecador, eu não sei de nada. Tudo o que sei é que estava cego e agora vejo. Perguntaram ainda: o que ele lhe fez e como te abriu os olhos? O homem respondeu: já vos disse a vós, e vós entendestes. Por que quereis ouvir ainda mais uma vez? Será que quereis vos tornar seus discípulos? Ao que eles o carregaram de injúrias e lhe disseram: se tu mesmo teu discípulo, porque nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, quanto a esse não sabemos de onde saiu. O
homem lhes respondeu: é de espantar que não saibam de onde ele é e que ele tenha aberto os meus olhos. Ora, sabemos que Deus não exalta os pecadores, mas a alguém que o honre e que faça a sua vontade. A esse Deus exalta. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse um enviado de Deus, não poderia fazer nada de tudo o que tem feito. E eles lhe responderam: tu não és senão pecado, desde o ventre da tua mãe, e queres nos ensinar? E o expulsaram. João 9, 1 a 34. Então aqui eles estão interrogando ele ali, não querem, né? Não queriam aceitar que ele era aí o rapaz disse que era um profeta para ele, mas eles não aceitavam, não acreditavam nele. Aí queria que os pais dele dissessem por ele, os pais também não. Tiraram o corpo fora para não se incomodar. Não, mas ele não é criança. É de maior, pergunta para ele. Ele pode responder, né? Ele sabe falar. Então depois aqui tem uma baita de uma explicação, mas a gente deixa para semana que vem, que não vai dar tempo. E esse aqui é interessante a gente refletir sobre isso, né? Tem bastante coisa aqui. Então a gente deixa para semana que vem. Só anota aí a página. A gente vai em 25. Daí então ele vai explicar essa passagem do cego de nascença. Bom, então vamos agradecer a presença de todos, nossos irmãos e irmãs que estavam conosco. Podem dar seus comentários, perguntas, a gente pode, né? É um estudo participativo. Então agora a gente convida a todos, então vamos então convidar a todos, vamos agradecer a Deus, unicamente agradecer por este momento, esse momento saudável, estarmos aqui, este ambiente salutar, envolvido através dos eflúvios dos nossos amigos, familiares, essa falange do nosso Pai Francisco, nossos familiares, amigos, que nos envolvem com paz, com amor, com entendimento, nos inspirando a esses estudos, divulgando as obras de Kardec, as obras da doutrina, o Consolador prometido pelo Cristo, e que possamos aqui nos colocar apenas com humildes instrumentos de reflexão desses mentores, para que a gente possa ser úteis à medida do possível, ainda falhos, muito que se melhorar, que aprender ainda, mas que possamos aqui então refletir desses estudos da noite para nossas vidas e que possamos sair daqui fortalecidos, amparados, revigorados, fortalecidos na fé, na esperança, e que possamos alcançar a pura e eterna felicidade que Deus, nosso Pai, quer de todos nós. Agradecemos por tudo e por todos, pelas inspirações, que abençoe e ilumine a todos aqueles que acompanharam pela internet, que possam receber o amparo, e assim, Senhor, damos então por encerrado as nossas atividades da noite de hoje, que assim seja. Que assim seja. Então tenham todos uma boa noite e até os próximos encontros.